Boa noite, igreja. Boa noite. Eu sou o Júnior. Queria compartilhar com vocês uma palavra que durante essa semana Deus trouxe ao meu coração. Ele, por algum motivo, me fez viver uma experiência e juntamente com essa experiência Ele trouxe essa palavra. E foi uma palavra que mexeu muito comigo, alinhou novamente o meu coração com o coração de Deus. E eu sei que a palavra de Deus, ela tem poder para fazer isso, né? Ela nos endireita, ela reorganiza a nossa vida, ela alinha os nossos pensamentos com os pensamentos de Jesus. E eu queria que você, se você puder abrir a sua Bíblia em Jó. Provavelmente você já ouviu falar sobre Jó, você talvez deve conhecer bastante sobre Jó, mas eu sei que Deus tem uma grande habilidade, o Espírito Santo ele tem uma grande habilidade de poder pegar aquela palavra que você já estudou várias vezes, te passar e transformar aquela palavra que por muitas vezes já foi lida e relida, fazer com que ela se torne algo novo para você. E nesse tempo eu queria convidar você a orar comigo diante desse Deus, clamando e pedindo para que Ele faça isso. Ele use a sua palavra para nos abençoar, para abrir os nossos olhos, para nos confortar, para alinhar o nosso coração com o coração de Jesus. Você pode orar comigo? Deus, nós estamos aqui como igreja, reunidos nesse lugar, simplesmente porque nós queremos mais do Senhor. Estamos aqui para buscar mais de Ti. E nós sabemos, Deus, que os Teus mistérios, Pai, são insondáveis. E nós queremos sim, Deus, ficar com o nosso coração aberto, a nossa mente aberta, colocar todas as nossas expectativas em Ti, porque nós queremos sim receber dos Teus mistérios. Nós queremos receber da Tua palavra. Nós queremos receber da Tua verdade. Por isso, Deus, em nome de Jesus, o Senhor tem liberdade aqui para falar conosco. Se necessário, para nos tirar de uma vida de inércia e nos colocar de volta nos caminhos de Jesus. Consagramos esse tempo a Ti. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Pensando num tema para a mensagem de hoje, me veio esse tema aqui. Não sei se a gente consegue colocar. Aí, amplie sua alma, rendendo-se aos seus limites. Eu creio que não há maior coragem na vida espiritual do que estarmos imersos à nossa realidade, conhecermos a nossa realidade, aceitarmos a nossa realidade, vivermos de fato a nossa realidade. E eu sei que a verdadeira vida espiritual, ela não é um escape dessa realidade. Quando nós falamos de espiritualidade, quando nós falamos sobre as coisas celestiais, quando nós falamos sobre coisas espirituais, em nenhum momento a Bíblia vai falar que você precisa separar isso da sua vida, separar isso da sua realidade, mas sim ter um total compromisso com ela. Você está aqui, precisa ser responsável por quem você é, por aquilo que você faz, por aquilo que você fala ou deixa de fazer. A sua maturidade espiritual, ela será potencializada à medida que você tiver a consciência da sua realidade de vida. E eu fico pensando, que realidade é essa? Nos deparamos com os limites dessa realidade constantemente. Nos deparamos com a fragilidade humana e percebemos, talvez de um jeito muito duro, que não podemos ser e não podemos fazer tudo o que queremos. É ou não é? Eu tenho tantos sonhos, tenho tantos planos, eu tenho tantos alvos na minha vida, eu gostaria que acontecesse tantas coisas, mas a realidade da minha vida é que muitas delas não aconteceram e talvez nunca acontecerão. Mas quando eu olho para isso, eu percebo que a vida nessa terra, ela precisa ser vivida na sua intensidade. E você precisa incluir na sua vida
os seus limites, aquilo que te impede de realizar coisas no seu dia a dia. E você precisa encarar isso como um processo natural que precisa ter um toque sobrenatural sobre a sua vida. E aí essa semana, na terça-feira, tive uma experiência, provavelmente uma experiência que ninguém gostaria de ter. Saindo aqui do Tadel, eu tinha uma reunião marcada às 10h30 da noite, na casa de uma pessoa da igreja. Uma reunião que seria falado sobre uma das áreas do Ministério de Louvor. E aí eu fiz a ligação, estava saindo com a minha esposa e com a minha filha daqui. E aí eu liguei para um deles e falei assim, eu estou com a Tati no carro. Nós estamos pensando se ela vai me largar aí ou se eu vou deixar ela em casa e vou para a reunião. Então, calcula o tempo maior aí desse meu translado. E aí no meio do caminho a gente decidiu, não, vou te levar em casa. Deixei a Tati em casa, voltei. E quando entrei na rua, aquela rua já não é tão segura quanto era antes. Eu acho que Porto Alegre já não está tão seguro como era antes. E aí eu, tentando ser um pouco cauteloso, passei pela quadra, depois voltei, vi um rapaz caminhando com um cachorro, 2 meninas passeando, o porteiro na recepção do prédio, e resolvi descer. Nisso que eu resolvi descer, atravessei a rua. Antes de atravessar a rua, 3 homens me cercaram com a arma e pediram tudo. Larga tudo, celular. E aí automaticamente o que a gente aprende, né? Entrega tudo. E eu até fiquei meio surpreso, o fato do assalto em si já não foi tão prejudicial para mim, porque, né? Eu sou do Rio, carioca, né? Então, não preciso dizer nada. Você é acostumado com isso. Mas, quando ele começou a pedir tudo, eu larguei, estava com a chave do carro na mão, larguei minha mochila, larguei a chave do carro, e ele começou a pedir, pegou meu relógio, pegou minha aliança, pegou meu celular, e aí dentro da minha mochila tinha meu iPad, um HD externo com todos os meus documentos, tinha uma calculadora científica, tinha outro relógio que minha mãe tinha me dado de presente, e eu comecei a ver aquilo tudo indo embora. Tudo indo embora. Eles levaram, voltei. Quando eu fui entrar no prédio, resolvi olhar para trás e percebi que meu carro estava no lugar. E por algum motivo eles jogaram a chave do meu carro fora. Aí eu voltei na rua, glorifiquei a Deus, meu carro ficou, né? Amém. Mas me bateu uma tristeza tão grande. E eu estava compartilhando com a minha esposa, que eu falei, se eu pudesse escolher, eu daria o meu carro, com tudo que tinha dentro, e ficaria com a minha mochila. Porque na minha mochila tinha algumas coisas de valor, mas o que eu tinha de mais valor, talvez eu não consiga recuperar, que eram as informações, que era a minha história escrita, que eram todos os meus documentos, desde 2006, compilado, organizado, catalogado. Eu estava escrevendo a minha história, eu estava todas as minhas mensagens. E eu olhei, comecei a pensar e comecei a ficar triste. Falei, Deus, tudo foi embora, como é que é agora? E aí para mim foi muito claro a palavra de Deus para mim. E Ele me falou 2 coisas. Júnior, primeiro, eu quero começar a sua vida do zero. Vamos zerar tudo, porque eu quero fazer algo novo em você. Eu falei, beleza, tudo bem, eu estou à sua disposição. Mas Deus, e a minha história? E as minhas informações? Tudo aquilo que eu fiz, que eu construí. E eu sou bem dramático mesmo, né? Tudo que eu tenho estava ali. Falei isso para Deus, para ver se funcionava, né? Para ver se Ele sentisse pena de mim. Deus, tudo. E Ele foi muito claro. De quem era a história? É tua? Minha? Eu falando, e eu respondi, minha. Quem construiu essa história? Eu falei, foi o Senhor. Ele falou, e eu quero que essa história fique na sua memória. E eu quero que você lembre, sempre, o que eu tenho feito por você, o que eu fiz por você ao longo desses anos. Deixa que o resto eu administro. E aí eu fico olhando para essa situação e percebo que não para por aí. Muitas outras coisas acontecem na nossa vida. E eu contei só um pedacinho do meu dia para você. Mas muitas outras coisas acontecem com todos nós.
É uma viagem que não dá certo, você faz um planejamento e ela não funciona. É o teu salário que não dá para cobrir as despesas do mês, você fica no negativo. É o perdão que você tanto aguarda daquela pessoa e não vem. E você cria uma expectativa porque você deu passos corretos, você deu passos de Deus, e aquele perdão não vem. Aquela postura que você aguarda, ela não vem. É aquele reconhecimento que você tanto espera, aquela expectativa, agora eu vou ser reconhecido. Isso não acontece. É um esforço danado que você faz no seu trabalho, e seu patrão simplesmente diz, é mais do que a sua obrigação. É um tempo de investimento em qualquer área ministerial dessa igreja, e você está naquele dia que bem que o pastor poderia vir me dar um abraço e agradecer, porque eu acho que eu ia ganhar meu dia, e o pastor nem te dá oi. E a nossa vida é assim. Faz parte. E eu creio que Deus coloca grandes limites na nossa vida. E eu creio que Deus coloca grandes limites até nos mais dotados de nós, nos mais inteligentes, nos mais competentes, nos grandes homens e nas grandes mulheres. E aí eu me pergunto, para quê? Precisamos de tantos limites na nossa vida? Para que tantos obstáculos para serem ultrapassados? Para que tantos desafios? Parece que a gente não vai aguentar. E Deus foi muito claro. Eu quero que você mantenha os seus pés no chão, nessa terra, nessa vida. Mas eu quero que você mantenha sua mente em mim. Você ainda vive aqui. Você não está comigo na eternidade ainda. Entenda que a sua vida, ela precisa ser vivida de tal forma. Eu quero que você mantenha os seus pés aqui. Eu quero que você mantenha um coração humilde. Eu quero que você compreenda a forma correta de viver essa vida nessa terra. E os limites que são colocados para você, eles vão te ajudar a alcançar essa humildade. E aí eu olho para a palavra de Deus e começo a tentar entender o conceito de humildade. E eu fiz uma pesquisa rápida. Fui para o original, no latim significa humus. E é simplesmente humildade, significa na terra, no pó. Qual indivíduo que tem prazer de constantemente se jogar no chão, com a cara no pó, e ficar admirando, sorrindo, feliz da vida? Quantos têm essa prática? E eu acredito que Deus sabe o que fala, porque nós precisamos entender que essa vida nessa terra somente pode ser vivida na plenitude se nós entendermos como Deus quer que vivamos. Só que nossa cultura normalmente interpreta como algo invasivo, algo estranho, que interrompe a nossa vida natural, que interrompe a nossa vida normal. A nossa cultura nos leva para esse lado. Nós camuflamos a nossa dor através de muitas coisas. Através da negação, da acusação, da racionalização, da dependência, da rejeição. Tentamos explicar. Buscamos atalhos espirituais que contornem as nossas feridas, porque nós não fomos treinados para ter conversas profundas e abertas dentro da nossa própria casa. Nós não fomos treinados para falar sobre aquele problema que vem passando de geração em geração. Aquela dificuldade que se tem e que se permanece, porque simplesmente não entendeu que esse limite que foi colocado por Deus precisa ser superado, tem que ser enfrentado. E começamos a exigir que outras pessoas levem a nossa dor. E aí talvez reivindicamos dos nossos discipuladores: me ajuda, você não me ligou, preciso de você, estou muito mal, você não está vendo?
e exigimos que outros conduzam isso por nós. Todavia, nós enfrentamos muitas perdas dentro da nossa vida. Só que a escolha aqui é se essas perdas serão finais esmagando o nosso espírito, serão resultados finais que vão acabar com o nosso espírito, vão fazer com que o nosso espírito adormeça, ou se elas vão nos abrir para novas possibilidades de transformação em Cristo, para novas possibilidades e profundidades na relação que nós temos com Jesus. E se você observar, vai perceber que a história de Jó é a história de todos nós. A maioria de nós passa pela experiência da perda, mas provavelmente você se encaixa nessa maioria porque nós passamos pelo processo da perda lentamente, muito lentamente. E ao longo do período de uma vida, nós vamos vivenciando isso, e enfim nos deparamos com a perda da morte, deixando tudo para trás. Mas naturalmente nós primeiro perdemos a nossa juventude, isso é uma coisa gradual. Perdemos os nossos sonhos, perdemos as nossas rotinas, e perdemos nossa estabilidade quando as coisas mudam rapidamente, porque até aqui a coisa acontece de uma forma natural, e talvez você nem sinta isso. Mas perdemos a nossa estabilidade quando a coisa acontece de uma hora para outra. Mudança de emprego, mudança de endereço, falecimento de um familiar, de um amigo querido, traição, divórcio, doença, gravidez. Muda a nossa vida. Ficamos, talvez sem até reação. Uma arma na sua cabeça, o que eu faço? Teve uma vez que eu estava junto com um grupo de jovens e nós fomos assaltados, mas tem muito tempo. E aí desceram 3 caras do carro e tiraram aquela arma e apontaram para todo mundo. Aí a reação da motorista foi incrível, porque eu estava com a perna engessada, então eu não conseguia correr, né? Então eu fui caminhando tranquilo. A motorista saiu do carro gritando, ai! Entrou dentro de uma casa. Aí eu, beleza, tá salva. Voltou gritando, ai! Entrou dentro do carro, pegou a bolsa dela e saiu gritando, ai! Falei, pronto. Vamos matar todo mundo agora. Nunca mais saio contigo. Reações. É engraçado. Não foi com você. E eu não podia correr. Eu falei, não tem como. São reações naturais. E você não está pronto para isso. Você não espera. Talvez se você tem um autocontrole, né? Lá em cima, você vai encarar aquela situação, vai relaxar e vai deixar acontecer. Mas normalmente quando a coisa é repentina, afeta a nossa vida. Só que também nós não perdemos apenas esse tipo de... Nós não consideramos perdas apenas para essas coisas que acontecem conosco, mas também perdemos a ideia errada de Deus. Isso é algo bom. Essa perda é um tipo de coisa que você precisa cada vez mais abandonar. Ao longo da nossa história, os nossos líderes, os nossos pastores, os nossos pais, nos ensinam que devemos perder a ideia errada de Deus. E devemos perder a ideia errada da igreja. Deus não é mais aquele carrasco que está doidinho para te castigar quando você errar. Não é. Deus não é mais aquele dono de tudo, que num passo errado que você der, você já perde sua salvação. Ele não é esse Deus. Nós aprendemos isso. Sabemos quem Deus é. É um Pai amoroso, que nos ama, que vai caminhar conosco quantas vezes for necessário, que vai nos tolerar até o fim da nossa vida, que vai nos ajudar até o fim da nossa vida. E também perdemos a ideia errada da igreja. A igreja não é mais aquela família perfeita com pessoas perfeitas. É ou não é? A pessoa que está ao seu lado, se você ainda não sabe, ela não é perfeita. Ela vai cometer erros. Os pastores dessa igreja não são perfeitos, pelo contrário. Só que eu percebo que ainda tem pessoas que não conseguiram
se desfazer dessa ideia. Não conseguiram entender que é necessário viver essa perda. E aí, quando confrontado, quando a gente aperta, o que ele faz? Sai da igreja. Quando decepcionado com alguém, ficou chateado, o que ele faz? Sai da igreja. Quando ele clama por uma cura física, e essa cura física não acontece, o que ele faz? Culpa a Deus. Quando perde um ente querido, um pai muito bondoso, nunca fez mal para ninguém, já ouviu isso, né? Tanta gente ruim aí fora que não morre, vai morrer justamente o meu pai. O que essa pessoa faz? Culpa a Deus, culpa a igreja. E esquece que existem algumas perdas na sua vida que elas precisam ser encaradas e superadas. E eu queria olhar com você Jó capítulo 1. Eu queria ler até o versículo 12 com você. Havia um homem na terra de Uz, e seu nome era Jó. Ele era um homem íntegro e correto, que temia Deus e se desviava do mal. Jó teve 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas de boi e 500 jumentas. Tinha também muitos servos que trabalhavam para ele, de modo que ele era o homem mais rico de todo o Oriente. Seus filhos visitavam uns aos outros, e cada um deles fazia um banquete e mandava convidar suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Passando o período dos banquetes, Jó os chamava para os santificar. Levantava-se de madrugada, e olha a postura de Jó. Levantava-se de madrugada e oferecia sacrifícios de acordo com o número de todos eles, pois Jó pensava: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no coração. E era assim que Jó sempre procedia. Talvez você vai chamar um homem desse de neurótico. Eu acho que meu filho pecou, vou fazer uma consagração. Mas era a vida de Jó, homem íntegro, reto. E o texto continua. Certo dia, os filhos de Jó vieram apresentar-se diante do Senhor. Certo dia os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, e Satanás também veio com eles. 7. O Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e de passear por ela. O Senhor disse a Satanás: observas o meu servo Jó? Na terra não há ninguém como ele. É um homem íntegro e correto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que Jó teme a Deus sem intenções? Será que ele faz tudo isso de graça? Por acaso tu não o tens protegido de todos os modos, a ele, sua família e tudo que ele tem? Tu tens abençoado a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicam sobre a terra. Mas estende a mão agora e toca em tudo que ele tem, e ele blasfemará contra ti na tua face, Deus. Então o Senhor respondeu a Satanás: tudo que ele tem está sob teu poder. Toda a vida de Jó pertence a você agora. Apenas não estendas a tua mão contra ele. E Satanás saiu da presença do Senhor. E o título, a partir do versículo 13, vai dizer o começo do sofrimento de Jó. E esse foi o diálogo. Mas tentando contextualizar a vida de Jó, eu fico imaginando Jó, um homem rico, poderoso, com muitos bens, um homem íntegro, reto, exemplo para muitas pessoas. E eu fico imaginando nos dias de hoje que Jó talvez seria o Bill Gates do seu tempo. No mundo de hoje, talvez veríamos a foto de Jó na primeira página da revista Forbes como um cara referência, por muitos e muitos anos. Um grande homem. Você pode olhar para ele e você pode se inspirar nele. Mas Jó não era apenas rico, ele era piedoso, andava fielmente com Deus, alegrando-se em Deus e obedecendo-lhe de todo o coração. E você olha para um homem desse, é perfeito.
Não tem mais o que acontecer. E eu fico imaginando Jó nos dias de hoje, talvez ele seria colocado num patamar que para muitas pessoas substituiria o próprio Deus. Porque o próprio Deus revelou quem Jó era. Ele é isso aí, é tudo de bom. Ele é fera. Não tem outro igual. Fui eu que fiz. Esse é Jó. E eu imagino que teríamos ele hoje como uma das maiores referências do mundo cristão do nosso tempo. Uma das pessoas mais respeitadas do nosso dia. Só que o que o texto aqui vai continuar dizendo, se você conhece um pouco ele, ou se não, você pode continuar lendo em casa. Repentinamente, todas as forças do céu, todas as forças da terra, todas as forças do leste, do oeste, do sul e do norte, sobrecaíram sobre a vida de Jó, vieram contra Jó, inimigos invadiram, raios atacaram, furacão demonstrou a sua fúria sobre Jó, e ao final da tarde, o inimaginável havia acontecido na vida dele. O homem mais rico de sua época, o homem mais íntegro, o homem mais correto, foi reduzido à pobreza. O homem que tinha 10 filhos, amados por ele e amados por Deus, alinhados na visão de Deus, foram mortos. Tudo isso repentinamente, num desastre natural. Tudo na vida de Jó se desmoronou. E você vai olhar para essa palavra, vai perceber que surpreendentemente Jó não culpou a Deus. E o texto vai dizer que Jó reagiu com beleza. Jó reagiu com alegria, ele adorou. Que nem eu, quando roubaram minha mochila. Demorei para me recuperar. E aí o texto vai dizendo que enquanto Jó tentava assimilar tudo aquilo, enquanto Jó tentava se recuperar daquelas perdas, ele começou a perceber que começou a ter algumas coceiras em seu corpo. E ele pensando naquilo e coçando e imaginando, Deus, está aumentando essa coceira. Aí eu imagino Jó arrancando uma blusa para ver uma pereba nascendo. O corpo dele definhando. Feridas malignas por todo o seu corpo, da sola do pé até a ponta da sua cabeça. Sua pele começou a escurecer, seu corpo começou a se enrugar. Suas feridas se tornaram infeccionados como vermes. Já ouviu falar do berne? Bérnia, né? Quem já teve bérnia aqui? Ah, ninguém, valeu. Ó, corajoso. Eu nunca tive, mas eu já vi. É nojento, né? Imagina isso por todo o corpo de Jó. Furúnculos explodindo. Pensa nisso. Sua vida está ruim. E Jó percebendo tudo isso, as suas feridas tomando conta do seu corpo, febres altíssimas, calafrios, somavam-se com a dor insuportável. Ele não conseguia mais parar quieto, ele tinha que pegar caco de telha para se coçar. E quando ele se coçava, arrancava pedaços. E Jó estava ali. Eu fico imaginando as suas noites de insônia, delírios. Pequenos problemas enchiam o seu dia. A terrível doença tomou conta do corpo esfarelento de Jó. E ele foi vivendo a sua vida. Só que a história não para. O texto vai dizer que Jó teve que se mudar, porque ele já estava virando um leproso. E ele não podia mais conviver com as pessoas. E ele se mudou. E ele atravessou os muros da cidade. E ele foi para um depósito de lixo, porque era o ambiente de uma pessoa assim viver. E ele sentou-se sozinho, isolado, abandonado, e lamentando para Deus o que é que estava acontecendo, seu destino terrível. Só que finalmente o esperado aconteceu. Seu casamento se fez em pedaços. Após 10 funerais, após o marido extremamente doente, a senhora Jó não aguentou. E ela falou: Jó, amaldiçoa esse Deus.
e morre pelo amor desse Deus, é melhor do que te ver assim. O que torna essa história desconcertante é a imerecida natureza do seu sofrimento. Jó não merecia, concorda comigo? Jó não merecia. Ele não merecia essa vida. Jó era inocente. Não havia relação com o seu pecado e a magnitude da dor que ele estava passando. Não fazia sentido. Isso parecia terrivelmente injusto. E eu fico me perguntando, aonde é que estava a bondade e o amor de Deus para que isso sobreviesse sobre Jó? Ao fiel Jó. Como você teria respondido a uma perda tão grande quanto a de Jó? Ou a uma perda tão grande quanto a minha? Como você reagiria? Quanto você teria se entristecido se fosse Jó? Será que você teria dado cabo da sua vida? Será que você conseguiria ter ainda a sanidade de pensar que tudo que acontece nas nossas vidas, na vida do servo de Deus, é bom, perfeito, agradável? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Será que você teria condições de pensar nessa dimensão? Aí eu fico pensando, o que você faria se tivesse uma esposa como a de Jó? Aí eu pergunto para as mulheres, o que você faria se tivesse um marido como Jó? Nessa situação. Qual seria a sua postura? E eu sei que o grau de tristeza difere de família para família, de cultura para cultura. Cada um reage de um jeito, cada um tem as suas experiências, cada um tem o seu conceito de desastre, de tristeza, de alegria. Só que eu sei que a forma como a nossa família expressa, esboça as emoções, elas nos moldam, elas nos forjam. E a cultura também desempenha um papel expressivo, que naturalmente vai nos moldando. Nós não temos os hábitos do povo do Oriente, nós temos os nossos hábitos. E isso vai nos moldando, vai forjando também a nossa personalidade, o nosso caráter. Isso é natural. E aí, por exemplo, em nossa cultura, a dependência de qualquer coisa se tornou a forma mais comum de lidar com o sofrimento. Você precisa buscar algo, você precisa se escorar em algo, você precisa fazer algo, porque não será possível lidar com essa perda simplesmente com Deus. E aí algumas pessoas têm vários tipos de reação. Assistem TV incessantemente. Ou talvez você se mantenha ocupado demais, correndo de uma atividade para outra, você nunca para. Trabalha 70 horas semanais, porque você precisa compensar aquela perda que Deus, foi culpa dele. Somos condescendentes com a pornografia, e por aí vai. Comemos demais, bebemos demais, tomamos remédios demais, qualquer coisa que nos ajude a evitar o sofrimento. E aí nos sentimos culpados, quando Paulo vai falar lá em Filipenses 4, e Davi vai falar lá em Salmo 100, nos sentimos culpados por não conseguirmos nos alegrar sempre no Senhor, e nos apresentar a Ele com cânticos, porque nós não conseguimos. Eu estou vivendo uma decepção, roubaram a minha mochila, não consigo adorar mais, tudo que eu tinha estava ali. Deus, dá um tempo, deixa eu dormir, eu preciso descansar. E aí no final daquele dia nos sentimos culpados, porque eu não consigo fazer isso, porque eu não consigo me aproximar desse Deus. E aí, fazendo algumas pesquisas um pouco mais profundas, especialistas dizem que quando somos crianças, criar um muro de defesa, criar uma forma de se defender para nos proteger da dor, pode servir sim como um dos grandes dons de Deus para essas crianças. Pode servir como uma ferramenta muito importante de Deus para elas, porque isso é importante, faz muito sentido. Não tem a maturidade para assimilar, ainda não aprendeu a administrar isso, e isso é importante. E aí, se alguém sofreu algum tipo de abuso, quer seja sexual ou emocional, quando criança, por exemplo,
negar a agressão. Talvez vai servir como um grande mecanismo saudável de sobrevivência. Deletar isso da mente. Porque são crianças, não sabem administrar. E pela graça de Deus, Deus vai dando ferramentas específicas para aquele momento. E aí bloquear o sofrimento capacita sim a criança a suportar tais circunstâncias dolorosas. E conforme ela vai amadurecendo, Deus vai trazendo as ferramentas adequadas para ela viver o seu dia, o seu tempo. Agora, a transição para a idade adulta requer sim o nosso amadurecimento em relação a esses mecanismos de defesa ou de negação. Requer uma postura. E aí eu estava num congresso no final de semana, na semana passada, e eu estava ouvindo vários preletores, e um deles pontuou alguma coisa a respeito desse processo de amadurecimento. E aí ele começou a falar a realidade da igreja dele. Ele falou, por exemplo, no meu tempo, ele era um cara já de 40 anos, no meu tempo, era raro você ver essas faixas etárias que nós temos hoje. Eu era menino e era adulto. Você era guri e depois se tornava adulto. Não tinha tanta, divisão. E aí ele falou, e agora na minha igreja tem pré-adolescente, adolescente, pós-adolescente, jovens adultos solteiros, jovens adultos casados, jovens adultos casados com filhos. Ninguém quer ficar velho. Demora. E aí, como assim, aí eu me apeguei ao pós-adolescente, porque isso aqui não tem, o resto aqui tem. Mas o pós-adolescente não tem. Aí ele foi explicar o pós-adolescente. Sabe o que é o pós-adolescente? É o Bob Esponja. Conhece o personagem Bob Esponja? Ele trabalha e tem um amigo retardado. Esse é o pós-adolescente. Aí eu olhei para ele e falei, beleza, essa é a tua igreja, Não concordei. Não concordei. Tem uma certa ironia, mas tem uma certa verdade. Nós demoramos a entender que o processo de amadurecimento já bateu na nossa porta de uma forma tão visível. Ignoramos. E queremos continuar usando ainda as ferramentas da nossa infância. Queremos evitar os problemas, não olhamos mais nos olhos. Não queremos mais encarar a realidade, porque a realidade dói. E os meus pais não me ensinaram a encarar a realidade. E eu também não faço muita questão de encarar a realidade. E aí você começa a olhar para as situações e começa a acreditar que aquelas situações são injustas na sua vida. Como assim? Como você, servo do Senhor Jesus, pode dizer que o que acontece com você é injusto? E aí precisamos sim deixar de lado todas essas ferramentas, todas essas alternativas que são usadas para crianças, e Deus nos convida a um amadurecimento, nos convida a pararmos de usar esses mecanismos de defesa ou de negação, e Ele vai nos impulsionando para o amadurecimento. Precisamos ser honestos e olhar para a nossa verdadeira realidade e encarar a verdade. O próprio Jesus, João 8,32, e conhecereis a verdade? Ainda está se enganando, ainda está contando a história da carochinha para si mesmo. A realidade, a verdade, ela nos salva. E aqui, conhecer a verdade liberta, não é simplesmente conhecer a palavra, mas é conhecer a verdade, ser verdadeiro, ser honesto, a despeito do que você esteja passando, a despeito da consequência. Verdade é sempre bom, mas por muitas vezes dói, e essa dor demora a passar, e Deus quer trabalhar com isso em você. Só que inconscientemente carregamos muitas táticas defensivas até essa idade adulta, e tentamos nos proteger do sofrimento. É o negar, é minimizar os problemas, culpar os outros, racionalizar, intelectualizar, distrair, ser hostil. São defesas cada vez mais comuns entre nós adultos, que na maturidade bloqueiam o nosso crescimento espiritual com Deus. Jó, por outro lado,
clamou em meio à dor. Ele entendia o que deveria fazer. Ele sabia que poderia sofrer, poderia chorar, lamentar. E se você for olhar a vida de Jó, vai perceber que ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Ele gritou para Deus, ele fez orações ousadas, ele expressou o seu coração ao Deus Todo-Poderoso sem medir nenhuma palavra. E ele rasgou o verbo mesmo com o Pai. Está brincando comigo? O que está acontecendo? Realmente vai me deixar viver sem a minha mochila? Mas para Deus. E aí você dá um passeio rápido pela palavra de Deus, você vai perceber outros homens. Davi expressou em 1/3 dos seus salmos, lamentos. Jeremias escreveu um livro inteiro de lamentos. Ezequiel lamentou, Daniel se entristeceu, Jesus chorou. O seu grande amigo morreu. Não era momento dele, agora Deus vai pairar sobre esse lugar e eu vou exercer meu poder de rei, senhor, majestade, Shekinah, Jeová. Ele chorou, porque era o que deveria ser feito ali. Meu amigo, perdi. Imagina Jesus falando que perdeu, né? Daqui a pouco ia estar lá em cima e achar. Como assim? Essa é a nossa vida. Quando não processamos perante Deus exatamente os sentimentos que nos fazem humanos, como medo, tristeza ou raiva, esses sentimentos acabam saindo de outra forma, por um outro lado, com alguém que não deveria ouvir, com pessoas que não vai nem entender o que significa tudo isso. E eu não tenho dúvida que nossas igrejas estão cheias de pessoas que reprimem ou escondem os seus sentimentos. Eu não tenho dúvida disso, que demoram para expressar, que ficam ainda falando nas entrelinhas. Eu sei disso porque Tati e eu caminhamos com pelo menos 12 casais, mais 3 solteiros, e todos eles fazem isso, e muitos deles estão aqui. É natural. Eu faço isso. Tentamos nos esquivar. Não é nada. Deixa para lá. O que está acontecendo? Não, besteira. E quando nós não expressamos os nossos sentimentos no momento adequado, para a pessoa adequada, esses sentimentos vão sair de uma outra maneira, de um outro jeito, que não vai ser tão legal assim. E o resultado é que esses sentimentos escapam. De maneira como, talvez tendo um comportamento passivo-agressivo, você olha para o indivíduo, o Lobato, está aqui na minha frente, um homem bonito, está cansado, eu sei. Não está cansado, está escondendo de novo? Não. Está cansado, trabalhador. E aí, Lobato, tudo bem? Tudo bem. Repassa 2 dias, tudo bem. E de repente, mano, ele fez o galeto hoje. Galeto não, franguinho, né? Ele fez um franguinho hoje de manhã. Eu não tive a oportunidade de comer. Ele e o Juneio. Mano, o frango não estava tão temperado como da outra vez. Como assim? Quer saber de uma coisa? Eu não faço mais frango. Pega você, pastor, vai lá fazer. Faz do teu jeito. Você é bom com frango? Você cresceu na granja? Sabe alguma coisa de pintinho? Eu sei. E aí é o camarada que acumula tantas coisas. E eu só falei que estava salgadinho demais, pouquinho. E ele vomita tudo em mim. Obviamente que isso não aconteceu. Mas você começa a ter esse tipo de comportamento. Talvez você é daquele que se priva tanto de expressar os seus sentimentos, as suas emoções, aquilo que você está passando, que a sua reação se expressa com observações sarcásticas. Hoje, ó, até que enfim o pastor está vindo bem arrumado na igreja. Só vem chinelão. Até que enfim, pastor, está bonito. E aí você começa a fazer comentários. Aí você chega em casa. A casa está arrumada pela primeira vez, né? Os maridos, não sei como é que funciona. Até que enfim fez alguma coisa para essa família. E aí você começa a ter reações que quem está do outro lado não consegue nem entender. Você está louco?
Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada. E continua se privando disso, se reservando disso. Tem reações com palavras maldosas, tom agressivo, ironizando, grosseiro, sarcástico. E ainda quer que as pessoas compreendam. Só que quando a palavra de Deus diz que você precisa encarar a sua realidade e vivê-la no seu tempo próprio, para que isso não aconteça, é uma verdade. Preserva a nossa vida, expressa. Não deixe para resolver seus problemas amanhã, resolva hoje. E permita que Deus mude a sua vida nessa dimensão. E eu creio que um dos maiores desafios em seguir Jesus, um dos meus maiores desafios em seguir Jesus nos últimos 20 anos, tem sido esperar em Deus, quando as coisas estão confusas. Porque muitas dessas reações, elas são reações de ansiedade. Você não consegue esperar, você não consegue aguardar. Calma. Não consigo mais. Já mandou esperar demais. E uma das minhas lutas tem sido essa. Não é fácil sentar, se ajoelhar no chão e dizer para Deus: Deus, eu aguardo o momento próprio. Porque eu prefiro controlar. Quem prefere controlar? Aqui levanta a mão. Honestidade, sinceridade. Se eu falar mais uma coisa, vai levantar mais gente. É isso, nós gostamos de controlar. Está aqui, nessa mão, nessa cabeça inteligente. Tem tudo sob controle. Só com a mochila que não, mas o resto tem. Queremos controlar tudo ao nosso redor. É dessa forma que funciona. E aí, quando eu olho para a palavra de Deus, eu dou mais uma passeada e compreendo Abraão. Após 11 anos de espera pelo filho da promessa, 11 anos, Deus deu uma promessa, passaram-se 11 anos, e ele começou a olhar no relógio, e a mulher dele começou a cutucar, e aí? Vamos trabalhar? Estou trabalhando, não está funcionando, e aí? Já são 10 anos, 11 anos, vamos dar um jeito. E eu fico imaginando Abraão recebendo aquele cutucão da esposa o tempo todo. Vamos lá, calma, estou cansado, já tenho 100 anos. Imagina esse diálogo. Promessa, que promessa é essa? Aí eu olho para a história de Abraão, percebo e compreendo que ele decidiu resolver o assunto por conta própria. E ele decidiu ter um filho do jeito natural. Deus prometeu a ele um filho de um jeito sobrenatural. É o filho da promessa. E Abraão, ele não esperou. E aí eu compreendo quando um texto desse aparece para mim. E aí eu sei que gerar Ismael é comum tanto em nossas igrejas, como em nossa vida pessoal. Faz parte da nossa vida. Nós não conseguimos aguentar, em meio ao sofrimento, o processo da espera. Porque eu já estou velho demais. Já passei muito tempo. Já estou esperando demais. Estou sofrendo demais. Por que eu fui casar com esse infeliz? Por que essa mulher está desse jeito? Por que meus filhos não me obedecem? E Deus te convida a viver essas promessas. Aguarda, espera, porque eu estou controlando tudo. Os meus olhos não estão fechados para a sua realidade. Não abandonei vocês. E aí eu olho para a história de Jó e percebo que Jó esperou durante um longo tempo. Quando as pessoas mais próximas dele desistiram, abandonaram. Jó passou muito tempo batalhando com seus amigos, com seus parceiros, com 3 dos seus melhores amigos, amigos da igreja, amigos que serviam a esse Deus, amigos que estavam tentando convencer Jó de que o sofrimento dele era por causa do seu pecado. E aí você vai perceber as palavras desses amigos. E eles vão dizer para Jó: Jó, é assim que Deus faz, você não aprendeu? É desse jeito. Você colhe o que planta. E você deve ter agido errado. E eu fico imaginando Jó com aquele caco de telha se coçando, perdendo tudo, fedendo, as bernas saindo do corpo. E tudo está acontecendo, e ouvindo isso dos filhos, dos amigos dele. É assim que acontece, Jó. Você precisa se arrepender para que Deus possa te abençoar. Você precisa mudar, você está sofrendo por causa do seu pecado. Transtornos vêm,
aos pecadores. E aqui os 3 amigos de Jó representam sim aquela religião clássica, o legalismo, que enxerga tudo com um olhar natural, que confunde tudo, que pega a palavra de Deus, que pega os princípios de Deus e tenta encaixar ela com a sua visão terrena. Enxerga tudo com um olhar de julgamento. E é mais ou menos assim. Se você não é curado, meu irmão, só pode ser porque você não orou bastante. Se você não é curado, é porque você não jejuou. Se você não é curado, é porque você não leu a Bíblia o suficiente. A sua versão está errada. Troca. Você está sofrendo por ter pecado na sua vida. A questão com Jó é que isso não era verdade. Ele ouviu isso. E ele sabia que isso não era verdade, porque Deus dizia para ele que isso não era verdade. Jó era um sofredor inocente. Seus amigos não suportavam a ideia da espera e nem a ideia dos mistérios de Deus, porque nós não estamos preparados para aguardar os mistérios de Deus serem revelados para nós. Queremos algo para ontem. Queremos ser imediatistas. Entramos numa corrente de oração de 7 dias. No 7º dia, e aí Deus? Não funcionou. E aí fazemos nosso jejum, todo dia na célula, o dia inteiro de jejum. Deus, já tem 4 meses, não veio ninguém novo na minha célula. O pastor falou que era um desafio bom. E aí você não desiste, vai fazer os seus 40 dias de jejum. E aí chega no final, a única coisa que você tem é fome. Fome. Você fica feio, enrugado, cara de cansado. Parece que envelheceu 300 anos. E aí você olha para cima cansado, e aí Deus? E aí, tá, o que você quer? Deus não funciona dessa forma. Deus não enxerga como nós enxergamos. Deus não pensa como nós pensamos. E Ele nos convida a conhecer os seus pensamentos, a forma como Ele trabalha, a forma como Ele encara a vida, a forma como Ele acredita que devemos viver a nossa realidade. E como muitos, hoje, dentro do nosso contexto, os amigos de Jó superestimaram a sua compreensão da verdade, fizeram o papel de Deus e se colocaram no lugar de Deus, porque por muitas vezes é assim que acontece. E aí Jó passou a ter 2 batalhas, uma com Deus, porque Deus que permitiu, e outra com seus amigos. Amigos que citavam para ele constantemente a palavra de Deus, versículo após versículo. Eles tentaram ser porta-voz de Deus. E a sua tentativa para explicar o que Deus estava fazendo, torturaram Jó. Pressionaram Jó, que já estava em grande sofrimento. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você sabe o que é se sentir pior quando um grande amigo seu conversa com você e se esforça para te tentar te fazer melhor e você acaba piorando? Já sentiu isso? Você sabe o que é se sentir pior depois de uma conversa com um grande amigo seu que se esforçaram para te fazer sentir melhor? Talvez você tenha pensado agora no teu discipulador, né? Porque é uma verdade. Buscando ferramentas sinceras. Aquele teu amigo que está vendo a sua situação, mano, tem que orar mais, cara. Tem que orar mais. Tem que vigiar mais. Porque você vacilou ali. Você não estava com uma cobertura espiritual. Por isso que levaram a sua mochila. Beleza? E aí as pessoas tentam te consolar, mas acabam te afundando cada vez mais. Por quê? Porque isso também faz parte dessa vida natural. Os nossos amigos, eles também erram. Os nossos pais também erram. Os nossos pastores também erram. Porque isso faz parte. E Jó, ouvindo tudo isso, encarando toda essa realidade, ele entendia isso. Ele sabia também que a espera nos ajuda a resistir
toda a batalha da carne e nos ajuda a evitar os perigos das decisões rápidas, precipitadas, as decisões que são movidas pela ansiedade. Mas uma pergunta: quem aqui luta com ansiedade? Levanta a mão. Levanta a mão. Tem mais. Glória a Deus. Integridade. Permita que Deus molde o seu coração e use esses seus limites para forjar o seu caráter. Mas quantas e quantas vezes você prejudicou o seu contexto, a sua família, os seus filhos, porque você não esperou e tomou decisão precipitada, prejudicando sim o meio ao qual você vive. E a espera é contrária à nossa cultura, que impregna a nossa espiritualidade. É tudo para ontem, é rápido demais. As informações, elas vêm e vão, nós temos que acompanhar isso. E é por esta razão que nós temos aversão, esperneamos, ao nos depararmos com os limites que Deus coloca ao nosso redor. Resmungamos quando Ele fala: calma, espera. Deus, mas está acabando, já morreu 10, perdi a casa, estou ficando doente, espera mais. Espera, aguarda. Jó foi transformado a partir do seu sofrimento. Ele foi mudado. Ele foi um homem quebrantado, transformado. E aí, após a sua grande perda e um longo tempo de espera, Deus falou a Jó, dentro do seu redemoinho que ele vivia, dentro de um redemoinho da sua vida, aquela confusão toda, todos aqueles problemas, todos, Deus no meio daquilo, Ele abre a boca, e Ele fala com Jó. Pela primeira vez, Deus se refere a Jó como meu servo. Jó nunca tinha ouvido isso de Deus, e Deus chama ele de meu servo. E aqui Deus está sugerindo um novo nível de intimidade, um novo nível de proximidade com Ele. Deus estava dizendo aqui: Jó, agora, eu estou elevando você a um nível que você merece, porque isso também faz parte da sua realidade de vida. Você perseverou, e agora o meu relacionamento contigo mudou. O meu papo com você é outro, meu servo. E aí, se você for olhar para o texto, você vai perceber que Deus, Ele chega na presença dos amigos e diz para os amigos de Jó: presta atenção, vocês três, eu nunca mais vou ouvir uma oração de vocês, nunca mais, a menos que Jó me peça. Em qual momento da história Deus deu poder desse nível sobre outras pessoas para alguém? E Deus fez isso com Jó. Ele entregou nas mãos de Jó o futuro dos seus amigos, somente se Jó me pedir. E aqui Jó, ele poderia simplesmente ter usado isso para sua vingança, é ou não é? Ricardo, beleza, mano, eu não sei o que eu vou fazer contigo não, ainda não, vou para casa, vou pensar, vou orar, estou muito chateado, mano, muito chateado, que ó, ferida, não me deu nem um abraço, tá difícil, agora eu estou por cima. Você vai esperar, vai aprender a esperar, e vai para casa, porque talvez seria a forma que eu e você vivesse, seria o jeito. Mas olhando para a palavra de Deus, tu vai perceber que Jó, mesmo tendo a oportunidade da vingança, se vingar dos seus amigos religiosos, que estavam torturando ele com conselhos insensatos, insensíveis, Jó preferiu orar e abençoar. E na mesma hora ele falou para Deus: não, Deus, eu quero que os meus amigos experimentem também isso, que o que eu vivi não é culpa de ninguém, porque isso também faz parte da realidade de vida. Eu sou responsável por aquilo que eu faço, eu sou responsável por aquilo que acontece comigo, eu sou responsável pelos desastres da minha família. Ninguém tem culpa.
E aí você vai perceber uma maturidade fora de série de Jó. E eu fico imaginando Deus quando proferiu as primeiras palavras para Jó. Ele estava naquele lixão, parecia um indigente, uma coisa jogada no canto. E eu fico imaginando no coração de Jó, após a voz de Deus, Jó falando para Deus: eu sabia que eu poderia esperar, eu sabia que você não iria me abandonar, valeu a pena. E aí Jó fez uma escolha humilde. Jó fez uma escolha humilde, algo que Jesus descreve como uma qualidade indispensável para amadurecer nele, a humildade. É indispensável. E eu quero já concluir dizendo que o bom sofrimento, porque existe o bom sofrimento, Paulo fala a respeito disso, não consiste apenas em desistir das coisas, mas também permite que esse bom sofrimento nos abençoe. Porque sofrer por qualquer coisa, sofrer por pessoas, sofrer por coisas materiais, esse é um mau sofrimento, que Deus, Ele incentiva que eu e você não vivamos. Mas viver por amor a Ele, esse sofrimento é inteligente. Esse sofrimento dá para ser vivido com alegria. E Jó fez exatamente isso. A antiga vida de Jó foi realmente encerrada. Aquela porta foi fechada. E esse é o bom sofrimento sobre as nossas perdas. Esse bom sofrimento, existe uma finalidade para isso. Não podemos voltar mais. Todavia, quando seguimos a trilha de Jó e prestamos atenção naquilo que é dito, aprendemos a esperar, aceitamos os limites de Deus, nos tornamos cada vez mais humildes e permitimos que o antigo gere o novo em seu tempo, nós seremos abençoados. Porque essa é a promessa de Deus e Ele quer cumprir na vida de cada um que está aqui. Porque Ele é um Deus de amor. Esse foi o desafio que Jó enfrentou. Essa é a lição que Ele deixa para cada um de nós. Quando Ele permitiu que as suas perdas ampliassem a sua alma para Deus, Deus o abençoou superabundantemente. Deus deu a ele muito mais do que ele imaginava. Ele não foi abençoado somente com a sua vida espiritual. Ele não foi apenas, ele não chegou num patamar espiritual com Deus apenas. Sua vida espiritual não foi apenas transformada. Deus deu para ele em dobro. Deus deu tudo para ele em dobro. Se ele era um homem rico, ele ficou cada vez mais rico. Se ele tinha 10 filhos, e os seus filhos já eram bonitos, a Bíblia fala que eles tiveram os filhos mais belos de toda a terra. Você que é pai, você já teve o sentimento de ter um filho lindo? Não? Teu filho é feio? Ó, já vi uma mãe aqui abraçando, ai lindinho. Você já teve essa experiência de ter um filho lindo, Ico? Tem, né? 2, né? Uma filha e um filho. Cara, eu tenho. Eu olho para ela, ela está por aí. E eu choro, literalmente choro, porque eu olho no espelho e não vejo de mim. Eu olho para a Tati, parece alguma coisa. Cara, Deus dá muito mais. Eu simplesmente pedi um filho, me deu um problema, bom, inteligente, linda. E eu fico imaginando Deus falando para Jó: vou te dar mais 10, perdeu 10? Tá bom 10? Tá bom, Deus? Queria 9, 8, mas 10 está ótimo. E eu fico olhando e falo assim: Deus, obrigado por essa promessa que se concluiu na minha vida. Eu olho para minha filha, e com 1 ano e 5 meses já contava de 1 até 10, meu Deus, milagre. É muito inteligente, vou ter que procurar uma escola de superdotados. Agora, antes de completar 2 anos, ela já conta de 1 até 10 em inglês. Conversa com ela. Aprendeu as cores em inglês, eu aprendi com ela. Eu falei: Deus, incrível isso, tá no nível aqui, ó, pronto, superdotado, demais. E aí até que um dia eu vi ela botando o dedo no nariz e comendo a meleca. Eu falei: igual todo mundo.
Mas obrigado assim mesmo. Achei que era, mas não era. É a realidade da nossa vida. E Deus fez isso para Jó. Jó, eu vou te dar tudo de novo, vou te dar muito mais. Sabe por quê? Simplesmente porque você decidiu esperar em mim. Simplesmente porque você não quis formar outros Ismaéis na sua vida. Simplesmente porque você decidiu não ouvir a voz do povo, que você decidiu não ouvir a voz dos seus amigos, e que você decidiu não ouvir a voz da sua esposa nesse contexto. Falou besteira. Homens, as nossas esposas, eu sei se já te falaram isso, as nossas esposas falam por muitas vezes muitas besteiras. É ou não é? Os maridos também são campeões, se fala o dobro. Mas Jó recebeu a recompensa de quem estava com o coração centrado simplesmente em Deus. Tudo foi superabundante na vida de Jó. E aqui não é uma teologia da prosperidade, pelo contrário, passa longe. Passa longe. Porque o que Deus faz aqui, Ele faz com qualquer pessoa. Não crie expectativa que Deus vai dar uma riqueza de Jó para você, porque talvez não seja o plano dele. Mas Ele quer te dar algo que Ele separou para você, já não está bom? Algo específico para ti, para a sua vida e para a sua realidade. Eu quero dizer que esse relato tem como objetivo nos motivar, nos encorajar a confiar no Deus vivo, nos momentos cruciais que experimentamos em nossa vida, naqueles momentos críticos. É a mensagem central de Cristo, porque a mensagem central dele é que o sofrimento e a morte produzem ressurreição e transformação. Jesus mesmo vai dizer, João 12, 24, em verdade vos digo, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele vai viver sozinho, não vai produzir nada, não vai servir de nada, vai ser apenas um grão de trigo. Mas se o grão de trigo cair na terra e esse morrer, dará muitos frutos, será frutífero. Por isso precisamos lembrar sempre, a ressurreição, ela só existe por causa do quê? Por causa do quê? Da morte. O próprio Jesus disse isso. Você quer participar da vida comigo? Você quer participar da glória comigo? O que você precisa fazer? Qual é a outra parte da história que você precisa participar? Você precisa participar da minha morte. Da mesma forma que a transformação só acontece mediante ao sofrimento da perda. É dessa forma que Deus pensa. É desse jeito que Ele ensina. E eu queria concluir lendo Jó 42, de 1 a 6. Então Jó respondeu ao Senhor: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento obscurece o conselho? De fato, falei do que não entendia, Deus, e eu falava do que não entendia, coisas que me eram maravilhosas demais, e eu não compreendia. Ouve-me, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos, eu tinha ouvido falar ao teu respeito, mas agora, os meus olhos te veem. Por isso me desprezo, e me arrependo, no pó e nas cinzas. Jó, ele entendeu que valeu a pena passar por tudo aquilo com Deus. E o resultado de tudo isso não foi apenas os bens materiais, não foi apenas ter os seus filhos novamente, não os que morreram, né? Outros filhos. Mas ele conheceu o Rei dos Reis, o Deus Todo-Poderoso. E Ele nos incentiva a viver nessa dimensão, porque vale a pena. E nesse momento, gostaria que você pudesse falar com esse Deus maravilhoso. Expresse o seu coração. Deus, está difícil, está complicado na minha família, eu tenho tantos sonhos, eu gostaria tanto de ampliar a minha família, de ter os meus filhos naturais, mas por algum motivo o Senhor não permite isso.
Eu gostaria tanto, Deus, de ter de volta aquela alegria. Eu gostaria tanto, Deus, de poder dar esse passo. Mas eu quero confiar esse meu sofrimento ao Senhor e dizer para Ti que eu confio em Ti e eu espero em Ti. E eu quero fazer a minha oração. Deus, Senhor, quando penso, Pai, nas minhas perdas, posso sentir que eu não tenho condições de suportá-las, porque são difíceis demais. E é essa sensação que eu tenho por muitas vezes. E da mesma forma que Jó, Pai, eu me sinto exposto, eu me sinto vulnerável. E eu não sei por que o Senhor permitiu tal sofrimento. Eu não sei por que o Senhor permitiu tal perda. Eu não sei por que o Senhor permite que isso aconteça na minha vida. Mas eu sei que olhar para a vida de Jó me ajuda a compreender. E até mesmo faz com que eu enxergue os meus problemas não tão grandes como eu imaginava. Mas devo admitir que eu luto para ver, sim, Deus, o quanto antes, o novo sendo criado, Deus, pelo antigo, o novo sendo gerado pelo antigo. Eu aguardo isso, Deus. Esse é o desejo do meu coração. Deus, nos dê coragem para sentir, nos dê coragem para prestar atenção, nos dê coragem para esperar em Ti, ouvir a Tua voz. O Senhor sabe que tudo em mim resiste aos limites, que tudo em mim resiste à humildade, que tudo em mim resiste à cruz. Mas eu sei que o Teu Espírito Santo pode nos ajudar a nos entregar para tudo isso e perceber que não existe postura melhor do que viver a realidade que o Senhor me oferece. Deus, por isso eu te convido, Espírito Santo, a mexer e passear livremente, preencher cada fenda da minha vida. Eu convido você a entrar em cada canto do meu lar, em cada canto dos meus pensamentos. Eu convido você a participar também do meu sofrimento. Eu convido você a ouvir os meus lamentos. Eu convido você a me ensinar a viver essa realidade. E que a oração de Jó definitivamente seja minha. Que a partir, Deus, dessa experiência, nós possamos dizer: Pai, antes eu só ouvia falar de Ti, eu só ouvia as histórias lindas, as experiências lindas, mas hoje os meus olhos Te veem. Em nome de Jesus. E Deus tem um desafio para você hoje. Se você é essa pessoa, se você entende que precisa, de uma vez por todas, encarar a realidade da sua vida, encarar aquilo que Deus está proporcionando para você. Se você é aquela pessoa que por muitas vezes tem rejeitado os seus sofrimentos e tem tentado de todas as formas mascarar isso e não quer mais porque você quer viver a plenitude de Deus, eu quero convidar você a dar um passo de coragem. Imagina que aqui na frente é o humus, é a terra, e Deus convida você para se humilhar e convidar Ele para fazer parte desse momento contigo. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos encoraja a viver na dimensão que o Senhor nos apresenta, numa dimensão que não é numa dimensão de outro mundo, não é algo fora do normal, mas é uma dimensão natural, que o Senhor nos convida para ter experiências aqui nessa terra, neste lugar, que o Senhor nos convida para sofrer juntamente com Cristo, e o Senhor nos convida para ter a vitória que Cristo teve. E nós estamos aqui, Deus, porque nós entendemos que precisamos nos colocar em uma posição de humilhação, humilhar o nosso corpo, humilhar o nosso ego, humilhar os nossos pensamentos, humilhar a nossa carne, para que o Senhor
ou melhor, para que as suas verdades comecem a fazer sentido para nós. Porque o mundo, ele tenta nos ensinar o contrário. Ele tenta nos ensinar que não devemos sofrer, que não devemos passar por lutas, que devemos sempre suprir as nossas necessidades com coisas. Mas a tua palavra nos diz uma simples palavra: espera, espera em mim, porque eu estou contigo. Eu estou contigo e eu estou realizando o milagre que você tanto espera. Eu estou realizando o milagre que você tanto espera. Eu estou realizando o milagre que você tanto espera. Eu estou contigo. Eu não vou te abandonar. Eu sei que pode estar sendo difícil. Eu sei que você está sentindo dor. Eu sei que você está sentindo uma tristeza profunda. Mas resista, porque eu estou contigo. Não ouça as vozes externas. Não ouça as pessoas que não tem autoridade de mim para falar algo para você. Mas entenda também que tudo isso faz parte da sua vida, do seu amadurecimento. E Deus, obrigado porque aqui a tua igreja está se quebrantando e está dizendo que a nossa fonte é o Senhor. Está dizendo que a nossa herança é o Senhor. Está dizendo que a nossa alegria, mesmo mediante a tanta dor, é o Senhor. E nós queremos declarar isso a Ti. Nós queremos declarar isso a Ti. Glórias ao nosso Deus. Eu queria convidar você para se levantar. Se levante. Se levante. O tempo no pó também, ele é temporário. Faz parte. Precisamos ir, mas também precisamos levantar. E nós precisamos encarar a nossa realidade. E a nossa realidade é uma só. Deus está conosco nos maus momentos também. E Ele pede para que você espere. Vá para casa celebrando, festejando. Entregue toda a sua vida nas mãos do Pai. Em nome de Jesus. Deus abençoe todos vocês.